Vamos entrar em um assunto. Está sendo gravada. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos entrar em um assunto que não é tão querido pela maioria das pessoas. Ele é um assunto ou amado ou odiado, né? E a maioria odeia, mas é uma recorrência que ela leve nos concursos. Então, esse assunto de hoje, trigonometria, que é o estudo dos ângulos, né? É uma mistura de geometria com trigonometria, quando você está trabalhando ele nos triângulos e retângulos, mas hoje a gente não vai se prender só a triângulo e retângulo, não, tá? A gente vai estudar trigonometria básica e avançada, médio avançado, vamos dizer assim. A minha ideia hoje é mostrar a vocês como pode cair uma questão de trigonometria no concurso do nível médio ou do nível superior. Uma trigonometria no ciclo, uma trigonometria que fala de ângulos de 0 a 360 graus ou mais. Então, é uma aula de muito detalhe. Preparei aqui mais ou menos 1h30 de explanação. Lembrando que nas escolas, na nossa época, eu me igualei agora com vocês. Na nossa época, a trigonometria era dada em 6 meses. Era um assunto de segundo ano do ensino médio, e ainda é de segundo ano do ensino médio. Dependendo do sistema, o aluno começa a entrar nesse mundo maravilhoso no final do primeiro ano e termina no primeiro bimestre do segundo ano. Dependendo da escola, é todo no segundo ano, tá bom? Mas trigonometria, gente, para concurso, ela não é tão ampla assim, não. Vamos ver o máximo que eu consegui botar para vocês aqui hoje, dentro de uma noite maravilhosa. Legal? Sejam todos bem-vindos. Estou com o chat aqui na minha frente. Qualquer dúvida, nosso amigo Clérisal já colocou aqui. Assunto sempre me deixou com dúvida. Existem conteúdos que realmente existe uma grande parte da população que tem uma rejeição, tá? Ou dúvida. Trigonometria, logaritmo, análise combinatória, ele consegue ser bom e consegue ser ruim, depende da banca que vai examinar, que vai avaliar, desculpa. Eu dei uma revisão de análise combinatória para vocês, que eu acredito que vocês gostaram. Então, assim, a banca... Boa noite, boa noite, boa noite. A banca que vai aplicar o concurso de vocês, geralmente as questões de análise combinatória, tal, são questões tranquilas. Agora, trigonometria é assim, tem muita regrinha. E se eu não pegar o primeiro item, o segundo eu não vou entender, o terceiro eu não vou entender. Então tem que ter cuidado com isso aí. Legal? Professor, eu falei aí na questão de dúvida, né? Quando o senhor falou aí na questão de trigonometria, para poder aprender, só vai para o que o senhor falou aí agora. Ciclo trigonométrico, para o avançado, né? Isso, aquele outro conteúdo que o senhor falou. Trigonometria, análise combinatória, logaritmo. Análise combinatória. Só vai para análise quem já aprende ou já sabe mais alguma coisa da trigonometria, né? Isso sempre é a minha dúvida, é isso. É porque, então, exatamente. Ordem de conteúdo BNCC, primeiro a gente estuda trigonometria, para depois a gente ver análise combinatória. Mas tem gente que gosta de análise combinatória e não gosta de trigonometria. Vamos lá, meus amores. Análise combinatória, sempre foi mais que eu aprendi no segundo ano. Que massa, que massa. Geralmente, as pessoas que têm uma facilidade para lógica matemática, ou seja, que gosta de resolver questões sem necessariamente usar uma fórmula, gostam muito de análise combinatória. Porque por mais que a análise combinatória tenha as questões que precisam de fórmulas, existem muitas que não precisam. E aí é onde você gosta, com certeza. Legal, meu amigo. Obrigado pela participação. Agora, nesta noite de hoje, o material foi enviado para vocês segunda-feira, se eu não me engano. Segunda ou terça. Eu coloquei 2 mapas mentais. Esse primeiro mapa mental que vocês estão vendo aqui, ó, tá na Xerox que o meu amigo Fernando enviou no grupo de vocês. Esse primeiro mapa mental, a gente revisa aqui o 9º ano de vocês. Quando vocês ouviram falar em seno, cosseno, tangente pela primeira vez. Então, eu vou revisar aqui rapidinho com vocês o 9º ano, tá? Então, só lembrando, todo esse assunto aqui, ele é um assunto de 9º ano do ensino fundamental. Vamos começar aos poucos aqui. Quando a gente fala de trigonometria, primeira coisa que vocês têm que lembrar é da trigonometria no triângulo retângulo,
que é esse triângulo verde que vocês estão vendo. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque aqui embaixo existe essa caixinha que vale 90 graus, tá? Então, toda vez que o triângulo for retângulo, vai ter essa caixinha, vai ter esse ângulo de 90 graus. Por isso que o nome é retângulo, reto ângulo, ângulo reto, 90 graus. Todo triângulo retângulo tem que ter, obrigatoriamente, dois catetos, que são esses lados que formam 90 graus. E a hipotenusa, que é o maior lado. As pessoas acham que a hipotenusa é sempre uma rampa. Não necessariamente. Eu posso fazer um triângulo retângulo desse jeito aqui, ó. E se eu fizer um triângulo retângulo desse jeito que eu acabei de fazer, esse cara aqui vai ser um cateto, esse cara aqui vai ser um cateto, e esse cara aqui de baixo vai ser uma hipotenusa. A hipotenusa não precisa ter a rampa. A hipotenusa tem que ser o maior lado. A hipotenusa tem que estar de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ela sempre fica de frente para a caixinha, sempre ao maior lado. E os catetos são os dois que se cruzam, que formam o 90 graus. Você pode ver, ó, quem é o cateto aqui? Ó, o cateto são os dois lados que, quando eles se cruzam, formam 90 graus. Show de bola? Então, tirar da cabeça da gente que a hipotenusa é sempre a rampa é o primeiro passo que eu preciso de vocês. A hipotenusa não é sempre a rampa, a hipotenusa é sempre o maior, a hipotenusa é sempre quem está de frente para 90 graus. Agora, tudo bem até aí? Legal, né? Vamos colocando as informações, vamos perguntando. Quando eu boto um triângulo retângulo e eu coloco um ângulo, esse ângulo eu chamei de alfa. Quando a gente fala de ângulo, as letras mais usadas são alfa, beta e teta. São letras gregas, não se preocupem, tá? É tipo x, y e z, só que x, y e z a gente usa muito para distância, comprimento, valores, tipo quantos hambúrgueres eu comi, quanto vale um sanduíche. Já o alfa, o beta e o teta, a gente usa mais para calcular ângulo, que é o espaço formado por essa abertura, certo? Quando você abre seus dedos, você está tendo ângulo aqui, ó. Essa abertura é um ângulo que nós já revisamos na aula de geometria plana. Show de bola, né? Então, essas letras, alfa, beta e teta, vocês vão ver muito. Alfa, beta e teta. Parece um A, parece um B, parece um zero cortado, tá bom? Quando eu boto um ângulo dentro do triângulo retângulo, o cara que fica de frente para o ângulo é chamado de cateto oposto. Pode ver que tem um nome aí no material de vocês, cateto oposto. Por que oposto, professor? Porque quem está de frente para o ângulo. Pode ver, de frente. E o cara que está ao lado do ângulo, o cara que está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Se você pegar o dedo e abrir o dedo junto do ângulo, quem está de frente para a boquinha é o oposto, quem está roçando no dedo é o adjacente. Tá bom? O adjacente é fácil, porque se você achou o oposto, o outro tem que ser o adjacente. Tá? Só tem dois catetos. Se o de frente é o oposto, o outro tem que ser o adjacente. Tá bom? Então, todo triângulo retângulo tem dois catetos e uma hipotenusa. O cateto que está de frente é o oposto, o outro é o adjacente. Tudo bem até aí, meus amores? Bom, vamos continuar aqui um pouquinho. Espera aí. Pronto. Agora, relações trigonométricas. Quando eu falo de relações trigonométricas, eu estou falando das fórmulas que a gente usa no seno, no cosseno, na tangente do triângulo retângulo. Calma, porque não é só triângulo retângulo, tá? Nós estamos começando com o 9º ano, para depois irmos para o ensino médio. Então, lá no 9º ano, a gente estuda seno, cosseno e tangente. Qual é a fórmula do seno, professor? Está aí no material de vocês. Seno vai ser, seno do ângulo, tá? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno do ângulo, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A única que não trabalha a hipotenusa, a única fórmula, a única relação que não trabalha a hipotenusa é a
tangente. A tangente, vou botar aqui a setinha, a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, observe, são três fórmulas, ou três relações, como vocês queiram chamar. A fórmula do seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a fórmula do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente é a única que não tem hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui na tabelinha, eu disse também que o seno pode, que a tangente pode ser chamada também de seno sobre cosseno, tá bom? Então, dependendo da situação, você pode chamar a tangente de cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Vou dar uma dica. Quando a questão for de triângulo, sempre que ele perguntar tangente, você usa cateto oposto sobre cateto adjacente. Show de bola? Professor, isso aí lembra bem o nono ano. Isso é o nono ano de vocês, tá? O nono ano que a gente fez, que a gente estudou, tinha isso aí. Então, o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa, qual é a fórmula do seno, do cosseno, da tangente. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, que não é minha, tá? Prestem atenção, vou diminuir aqui o traço. Meu amigo Valdes Bel, professor aqui de Arapiraca, ele usa uma frase para lembrar do seno, do cosseno e da tangente. A frase do meu amigo Valdes Bel é só, cá, boa. Então, meu amigo Valdes Bel, quando ele está dando aula nos nonos anos, ele usa esta frase para o aluno lembrar o que é seno, cosseno e tangente. Qual é a frase do meu amigo Valdes Bel? Só, cá, boa. Vários alunos que já estudaram com ele e comigo reproduzem essas frases, ou esta frase. E para que serve a frase? Para você lembrar, ó, por exemplo, só, do jeito que eu escrevi aí, só que à toa, significa que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Observe que é um O e um H, para lembrar que é oposto e hipotenusa. Já o K significa cosseno. O que é o cosseno? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. E observe que esse último aqui é a tangente. E o que é a tangente? O cateto oposto, pode ver que é oposto, sobre o cateto adjacente. Então, a frase do meu amigo Valdes Bel, só, cá, toa, serve para você lembrar das fórmulas. Seno, cosseno e tangente. Legal? Existem outras frases? Existem. Existem outras fórmulas? Fórmulas, um monte, mas por enquanto só essas. Agora, você não precisa lembrar só do seno, cosseno e tangente. Você tem que lembrar das fórmulas, o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. E depois você tem que lembrar dessa tabela aqui, que é chamada de tabela dos ângulos notáveis. A tabela dos ângulos notáveis, ela é muito lembrada por todos, porque geralmente os professores ensinam a tabela cantando a música. Música do Natal, música da Xuxa, música da Eliana. E tem professores que não usam música nenhuma. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer essa tabela aqui do lado, para a gente fazer ela de vários jeitos, né? Quando eu falar para vocês que eu tenho que resolver uma questão que vai usar um ângulo notável. O que é um ângulo notável, para começo de história? O ângulo notável são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60. Então, toda vez que eu falar ângulos notáveis, significa que eu tenho um ângulo de 30, 45 e 60. Quando a questão dá esses ângulos, 30, 45 e 60, ela não dá informação. Você tem que lembrar dessa tabela que eu vou fazer com vocês aqui agora. Ó. Vou fazer uma tabelinha aqui com vocês agora, que é uma tabela que a gente usa para responder uma questão quando ele falar de 30, 45 e 60. E a minha amiga já colocou aqui a Valmirene, que lembrou da música. Valmirene, tem várias músicas. Daqui a pouco você me ajuda. Então, deixa eu fazer a tabelinha aqui. Vou botar aqui, ó. Então, primeiro passo são os ângulos de 30 graus. Deixa eu botar aqui, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Peguei muito perto esse 45. Pronto. E aqui a gente vai usar o seno,
o cosseno e a tangente. Beleza, deixa eu fechar essa tabelinha. Menino, como eu estou fazendo umas retas bonitas, viu? Estou até admirado. Antigamente eu não fazia uma reta tão bonita. Eita, essa aqui ficou feia. Deixa eu apagar. Porque senão o meu amigo Cledesaldo vai achar que eu não sei fazer uma reta de verdade. Fica parecendo umas curvas. Olha, que coisa alinhada. Estou observando, viu, daqui. Tá vendo? O povo vai... Ô, Cledesaldo, Aí, o povo vai... mostrou muita agilidade e muita coordenação motora, viu? Se não fosse Tá vendo? a mesa digitalizadora, não seria possível. Então, aí quer dizer, Fernando, tem gente que vai dizer que é tecnologia, tem gente que vai dizer que não é o dom. Vamos lá. Oi, Lili, boa noite, boa noite. Então, a tabela notável, ela é formada com esses 3 ângulos, o de 30, o de 45 e o de 60, tá bom? Obrigatoriamente, quando eu falar da tabela notável, você tem que lembrar dos ângulos de 30, 45, 60 e de seno, cosseno e tangente. Agora, para preencher essa tabela, tem gente que faz a frase. Como é a frase? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Essa é a frase, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas, frase não é uma coisa que a gente memoriza. Tem gente que prefere memorizar logo os valores do que a frase. Os professores ensinam cantando, né? Eu sou da época da Xuxa. Então, a primeira música que surgiu, criado em forma de paródia para criar essa tabela, foi a música da Xuxa. O negócio agora é eu lembrar da música. Porque todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar. Pronto. Então, como eu sei que a maioria que lembra dessa música, a música era mais ou menos assim, ó. Todo mundo 1, 2, 3, 1, 2, 3, entendeu? Ó, todo mundo 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, com raiz onde não tem 1. Se eu não me engano, era assim o ritmo da música. Todo mundo 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, com raiz onde não tem 1. E a galera estava mais 1, mais 1. Só que observe, essa música não fala da tangente. A música da Xuxa, a música da Eliane, que praticamente são iguais, é aquela dos polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Então a gente usava muito essa música para essa tabela, que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1, raiz onde não tem 1. E a galera aprendia. O problema é que nem a Xuxa, nem a Eliana trabalhava ainda com a inclusão. A tangente já sofria preconceito, desde 1900 e alguma coisa. O que acontece? A música do Natal, que é o que está na moda, se alguém já aprendeu com a música do Natal, eu vou achar que está muito novinho. Com a música do Natal, a gente consegue pegar tudo. A música do Natal é aquela Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, que tá agora, né? O clima natalino. Tô esperando, inclusive, o Papai Noel chegar no shopping. Mas será que já chegou? Nem sei. Enfim. Como é que fica essa tabela com a música do Natal? Quem aprendeu ela cantando foi a Valmirene. A Valmirene disse, eu aprendi cantando, eu lembrei da música. Ô, Valmirene, você aprendeu a música da Xuxa, da Eliana ou do Natal? Nenhuma das 3. Valmirene, Mas que o música ritmo foi essa? parecido. Meu professor de matemática do 2º ano, ele gostava de fazer essa musiquinha. Muito Aí bem. fazia Eu 1, acho, 2, eu 3, acho. 3, 2, 1. Todos sobre 2, menos raiz em 1. Você aprendeu com uma frase, né? Ficou bem legal, ficou bem legal. Gostei, gostei. Meu amigo Cledisvaldo, ele é da época da... Agora, né? Natal. Com certeza ele já aprendeu no Natal. Mas no Natal é mais ou menos assim, ó. Vamos entender o ritmo, ó. Tem que ser romântico e rápido. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, tem que ter o grito. Tem que ter o grito para poder dar uma quebrada. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E olha que ela chega e termina com aquele clima. Raiz de 3 sobre 1 raiz de 3. Vamos ver se dá certo a música do Natal, bora. Vou botar aqui de azul, pera aí. Aumentar um pouco a ponta. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Observe que eu andei rápido, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, 3. Então, galera, o O importante... professor cortou aí a musiquinha da tangente. Repita só da tangente. Eu não acredito, eu aqui dando todo o meu vocal, parecendo com aqueles cantores de Hollywood. Vou repetir. Não, já que você pediu, eu vou me empolgar e vou repetir do início. Porque eu estou igual a Borba de Paula. Estou cantando horrores. Então, atenção. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey! Tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Eu acho que tem alguma musiquinha na internet já. Eu vou achar e vou mandar, vou pedir para o Edinaldo botar no grupo de vocês, tá bom? Mas a música do Natal, ela é boa porque ela pega a tabela completa. Então você vai lembrar de todos os valores do seno, de todos do cosseno e de todos da tangente, tá? Já na época da Xuxa, era só seno e cosseno. Agora aqui não, aqui é tudo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Cadê meu amigo Marcelo, que não falou nada ainda, hein? Marcelo, ele deve estar ali, cantando só no pensamento. Bom, então lembrando que essa tabelinha que a gente fez agora é essa mesma daqui que eu já coloquei no mapinha de vocês, tá? Então não se preocupem, tudo isso que nós estamos fazendo aqui já tem no mapa mental de vocês. Uma observação incrível. Preste atenção. O seno de um ângulo é igual ao cosseno de outro ângulo e a soma desses ângulos der 90. Vocês sabiam disso? Porque o seno e o cosseno, eles são complementares. Então, se o seno de um ângulo for igual ao cosseno do outro, significa que se eu somar os dois ângulos, tem que dar 90. Vamos entender isso que o Magno está falando. Presta atenção. Se eu perguntar aqui a vocês, ó. Opa! Se eu perguntar a vocês agora, seno de 1 grau vai ser igual ao cosseno de quanto? Quantos graus falta para 90 se eu somar com 1? Se eu somar com 1, tem que dar 90. Qual o ângulo que está faltando? Pode falar, pode colocar nos comentários. Hoje a gente tem aula até 10h30, relaxa. Se tiver com sono, toma um café quente. 89. Perfeito. O que seria de mim? Tá vendo? Sem vocês participando. 89. Então, automaticamente, o seno de 1 vai ser igual ao cosseno de 89. Sempre que eu somar os dois ângulos e a soma resultar em 90, esses dois valores são iguais. Isso é uma regra só do seno e do cosseno, tá bom? Legal? Por isso que a tabelinha, o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, ó. Pode observar na tabelinha que o seno e o cosseno de 45 vale a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Por que, professor, eles são iguais? Porque se eu somar 45 mais 45 dá 90. Outra coisa que eu quero que vocês observem. O seno de 30, ele é igual ao cosseno de 60. Por quê? Porque se eu somar 30 com 60 dá 90. Legal? Então, sempre que eu somar o ângulo do seno com o ângulo do cosseno, e essa soma dá 90, o seno e o cosseno são iguais. Show de bola, meus amores?
Vamos para o próximo. Que delícia. Agora aqui, a gente começa uma coisa maravilhosa. Eu botei aqui todo esse mapa mental e foi feito por... Cadê aqui a pessoa? georgialine.com. Esse mapa aqui, esse mapa mental, tem tudo que vocês precisam. Tudo que vocês precisam saber para um concurso nível médio, nível superior, básico, de trigonometria do ensino médio. Então, são muitas informações, vocês bugam olhando para isso aqui, mas tudo que eu vou falar daqui para frente vai girar em torno desse mapa, tá? Por exemplo, eu vou começar falando aqui, mas tudo isso vai estar atrelado a esse mapa 1 e ao mapa 2. Então, vocês têm os mapas em mãos e ainda vão ter direito a todo esse material que eu estou escrevendo aqui. Meus amores, atenção. Então, dando continuidade, daqui a pouco a gente vai falar desse mapa todinho, mas esse mapa eu separei ele em vários slides, para a gente não ficar escrevendo esse espaço emprestado aqui. Então, isso aqui eu já falei para vocês. No nosso 9º ano, tá? No 9º ano, a nossa trigonometria, ela está presa num triângulo retângulo, né? E aí eu já tinha dito a vocês, se o ângulo estiver aqui embaixo, esse cateto aqui vai ser chamado de cateto oposto, e esse cateto aqui vai ser chamado de cateto adjacente. Tá certo? O lado grandão, o lado que fica de frente para o 90 graus, o lado que fica de frente para a caixinha de 90 graus, vai ser chamado de hipotenusa. Daí, nós já estudamos as 3 fórmulas. A fórmula do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, a fórmula do cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a fórmula da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem nada mais para a gente ver, só isso mesmo, tá bom? Legal? Então, isso vocês já copiaram. Vamos avançando. Olha que legal. Prestem atenção. Existem algumas relações trigonométricas que são chamadas de relações fundamentais, as mais importantes. Na minha opinião, a mais importante no ensino médio é essa daqui, ó. Vou até copiar ela aqui do lado, ó. Presta atenção. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1. Isso é uma relação, isso aqui é uma fórmula e vocês não podem esquecer disso aqui. Por exemplo, vamos imaginar que cai uma questão em algum lugar assim, ó. Seno ao quadrado de 15 graus mais cosseno ao quadrado de 15 graus. Você não sabe resolver o seno de 15, muito menos o cosseno de 15. Não agora. Mas você sabe que se somar seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, o resultado tem que dar 1. Então, isso é importante para caso apareça em algum lugar, você já saber quanto é o resultado e não precisar ficar endoidando. Essa é a principal relação trigonométrica que nós vamos usar no ensino médio. Outra coisa que eu já falei para vocês foi que a tangente, ela pode ser chamada de cateto oposto sobre cateto adjacente, ou simplesmente tangente é seno sobre cosseno. Certo? Legalzinho? Belezinha, né? Isso aqui é importante a gente lembrar, tá? De novo, repito. Na minha humilde opinião, a coisa mais importante é lembrar dessa relação aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, ou seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora, deixa eu aproveitar isso aqui para falar que existem 2 derivações aqui. Existem várias. Mas dessa fórmula, existem 2 derivações que vocês não podem esquecer. E elas aparecem muito. Por exemplo, vou até aumentar a ponta aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Se eu deixar o seno sozinho, seno ao quadrado de alfa, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Isso não é uma fórmula nova. Presta atenção. Isso não é uma fórmula nova. Isso é apenas uma organização da primeira. Eu deixei o seno sozinho, tá? Lembre disso aqui, ó. Quanto vale o seno ao quadrado de alfa
Vale 1 menos o cosseno ao quadrado. Por quê? Porque se eu passar o cosseno para o outro lado, ele vai mudar de sinal. Qual é a outra derivação? E se eu deixar a outra derivação aqui, ó. Se ao invés de eu isolar o seno, eu isolar o cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, aqui já tem outra derivação. Então, se liguem. Da fórmula principal, a gente consegue fazer 2 derivações rapidamente. Se eu quisesse endoidar vocês, eu faria mais umas 10. Faria a derivação para cotangente, para secante, para cossecante. Mas eu não quero que vocês buguem não, tá, gente? Então, lembre só do principal. O principal é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo sempre vai dar 1. Se eu deixar o seno sozinho, a fórmula fica desse jeito aqui de cima, que eu acabei de fazer. Ó. Se eu deixar o cosseno sozinho, a fórmula fica do jeito aqui de baixo, que eu acabei de fazer também. Deixa eu só botar aqui em vermelho. Deixa eu colocar aqui em vermelho também, porque esses mapinhas eu sei que vocês vão pedir tudinho. E eu vou mandar ainda hoje pelo Fernando, tá bom? Tem que terminar a aula, eu mando tudo para vocês. Então, daqui é importante lembrar dessas 3 coisas, tá? Seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Legal? Se estão anotando, se tiverem, diga que eu diminuo a velocidade, tá bom? Gente, sinal do seno, do cosseno e da tangente. Presta atenção. Vamos devagar. Até o 9º ano, tudo que a gente estudou de trigonometria foi no triângulo retângulo. E os ângulos, quando a gente estudou esse assunto, o ângulo, ele era maior que 0, menor que 90 graus. É tanto que se você pegar o seu livro, as tabelinhas lá, elas vão de 1 a 89 graus. Só que no 2º ano, a gente estuda um negócio chamado trigonometria no ciclo. E quando a gente fala em ciclo, nós estamos falando em coisas redondas. Nós estamos falando em um círculo, tá? Então, trigonometria no ciclo é porque nós estamos trabalhando voltas. Ou uma volta, ou mais voltas. O que interessa para a gente é que dentro de uma volta, o ângulo pode ir do 0 ao 360 graus. E é importante você saber onde o seno é positivo e onde ele é negativo. Então, aqui eu botei as 3 principais relações. Seno, cosseno e tangente. Onde é que o seno é positivo? Vamos primeiro saber quem é seno e quem é cosseno. Se vocês estudaram o ensino médio, isso aqui é para aparecer na mente de vocês como flashback, tá? Vai lembrando de algumas coisas. E eu não quero que ninguém se estresse. Tá? É um assunto complicadinho mesmo. Olha só, eu tenho 2 eixos. Sem sono, fica em pé. Com sono, fica deitado. Então, o que foi que eu criei aí? Eu criei uma frase para vocês memorizarem quem vai ser o seno e quem vai ser o cosseno. Então, lembrando, sem sono, uma pessoa sem sono, em pé. Por isso que o seno fica em pé. A frase sem sono é para lembrar que é seno. Seno fica em pé. Com sono, fica deitado. Com sono é o cosseno, tá bom? Então, quem é o seno? O seno é toda essa linha que está em pé, é como se fosse o Y, e o cosseno é essa que está deitada, é como se fosse o X. Logo, a coisa que está em pé, ela é positiva para cima, subindo aos céus, está sentada ao lado direito, Deus Pai, enfim. Então, logo, o seno é positivo na parte de cima, e ele é negativo na parte de baixo. Porque uma coisa que está em pé, ela aumenta subindo, e ela diminui descendo. Tá? Por isso eu estou explicando como esses sinais estão aí. Eu quero que vocês entendam por que o seno é positivo em cima e negativo embaixo. Porque o seno está em pé, subindo, positivo, descendo, negativo. Belezinha? Professor, show de bola até aí. Beleza, eu já entendi onde ele é positivo e onde ele é negativo. Mas quais são os quadrantes? Olha só. Quadrante se mede no sentido anti-horário. Então, isso aqui é o que a gente chama de primeiro quadrante. Isso aqui é o que a gente chama de segundo quadrante. Terceiro quadrante. E esse último é o 4º quadrante.
Quadrante é cada fatia de pizza dessa. Imagine que esse círculo trigonométrico ele está dividido em 4 fatias. Né? Imagine não, é verdade, né, gente? Esse círculo trigonométrico está dividido em 4 fatias. Então, cada fatia é um quadrante, só que se conta no sentido anti-horário. Então, o que é que eu posso garantir para vocês aqui? O seno, ele vai ser positivo e o seno, ele vai ser negativo. Onde é que ele é positivo e onde é que ele é negativo? Vou botar aqui para vocês. Ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Lembrem disso, por favor, que vocês vão precisar na hora de responder exercício comigo. Onde é que o seno é positivo? Onde é que o seno é negativo? Tá bom? Agora vamos para o cosseno. Legal, gente? Qualquer coisa, perguntem, viu? Eu gosto que vocês perguntem, eu gosto que vocês tirem as dúvidas, gritem. Então, vamos lá. Conforme está deitado. Então, uma coisa que está deitada, ela... Lembre de uma reta numérica. Vamos lá, vou fazer uma reta numérica aqui para vocês. Assunto de 5º ano, 6º ano. Vamos lá. Reta numérica. Do jeito que eu fiz a reta numérica aqui, ela vai ser de 7º ano, porque vai ter número positivo e negativo. Se aqui for o 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Observe que para a direita está aumentando, para a esquerda vai estar diminuindo, tá? Então, é este conceito da reta, da horizontal. Na horizontal, tudo que vai para a direita é positivo. Por isso que o cosseno é positivo nesses 2 quadrantes, porque são os quadrantes da direita. E o cosseno é negativo nesses 2 quadrantes aqui, que são os quadrantes da esquerda. Quais são os quadrantes positivos e quais são os quadrantes negativos? Vamos lá. Preste atenção. Olha só. Isso aqui é chamado de primeiro quadrante. Isso é chamado de segundo quadrante. Isso é chamado de terceiro quadrante. Deixa eu melhorar essa caneta. Terceiro quadrante. E isso aqui é chamado de quarto quadrante. Então, no caso do cosseno, eu vou pegar uma caneta azul, o cosseno ele pode ser positivo e o cosseno pode ser negativo. Mas onde ele vai ser positivo e onde ele vai ser negativo? O cosseno ele vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. Ele vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, memorizem isso aí, meus pezinhos de graviola. Onde é que cada um vai ser positivo, onde é que cada um vai ser negativo. Show de bola? Belezinha? E a tangente, professor? A tangente, ela é uma divisão. Eu quero lembrar para vocês isso, tá? A tangente, ela é seno dividido pelo cosseno. Então, o jogo de sinal da tangente surgiu da divisão. Olha que massa. Como foi que surgiram esses sinais aqui da tangente? Ó, isso aqui é a tangente, tá? Presta atenção, isso aqui é a tangente. Como surgiram esses sinais? Fazendo jogo de sinal, ó. Mais com mais é mais. Tá vendo? Mais com menos é menos. Isso aqui foi mais. Deixa eu aumentar a ponta aqui. Vamos lá. Então, aqui ficou mais. Oxi. Tá doido? Deixa eu fazer direito. Vamos lá. Aqui ficou. Piorou. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar. Agora vai. Aqui ficou mais. Aqui ficou menos. Então, menos com menos vai dar mais. E menos com mais vai dar menos. O que é que eu posso mostrar a vocês para facilitar a vida de cada um? Se eu traçar uma reta crescente, ó, presta atenção. Deixa eu botar uma caneta mais chamativa. Se eu fizer uma reta crescente, ela é crescente porque ela sobe para a direita, por isso que a tangente é positiva. Tá vendo, ó? Quais são os quadrantes que a tangente é positiva? O primeiro e o terceiro. E se eu fizer uma reta decrescente desse jeito, ela é decrescente porque sobe para a esquerda. Então, subindo para a direita, crescente. Subindo para a esquerda, decrescente. Agora,
Eu vou fazer aqui a legenda bonitinho para todo mundo. Olha só que coisa mais linda. A tangente, ela pode ser positiva e a tangente pode ser negativa. Onde é que a tangente é positiva? Nos quadrantes ímpares, no primeiro e no terceiro. Onde é que a tangente vai ser negativa? Nos quadrantes pares, no segundo e no quarto. Gente, vocês precisam memorizar isso aqui, tá? Os sinais, onde é que a tangente é positiva, onde é que a tangente é negativa, certo? Como foi que surgiram os sinais da tangente? Dividindo o seno pelo cosseno. A tangente só é positiva nos quadrantes que o seno e o cosseno têm sinais iguais, que é no primeiro e no terceiro. No resto, ela é negativa, tá bom? Alguém está copiando? Alguém quer fazer alguma pergunta? Cledisvaldo, Valmirene, Lili, Marilene, tem uma galera aí, vamos lá. Pode perguntar, pode perguntar. Meus amigos, meus pezinhos de graviola. Nenhuma pergunta? Então vamos voltar. Cledisvaldo já começou a rir. Meus pezinhos de graviola. Vamos lá, atenção, atenção. Amores que vêm, amores que vão. Agora a gente começa a entrar num negócio chamado de relações trigonométricas inversas. Ó, quais são as relações trigonométricas as principais? Seno, cosseno e tangente. Existe uma relação também chamada de relação fundamental, que é essa que eu chamei de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, e 4 só até agora, né? Seno, cosseno e tangente, mais a fundamental, que é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo igual a 1. A partir de agora, a gente vai estudar as relações inversas, tá? As relações inversas. Quais são as relações inversas? Vou copiar aqui do lado, mas tem aí no mapinha de vocês. São 3 relações inversas. A secante, a cossecante e a cotangente. Essas 3 relações são chamadas de relações inversas pelo jeito que elas estão escritas. Se ligue. O que é a secante? Secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Só que ninguém chama de inverso da tangente. O povo chama de cotangente e é cosseno sobre seno. Na maioria das vezes, a galera já faz direto, cosseno sobre seno. Professor, por que cosseno sobre seno? Eu vou explicar agora. O que é a tangente? Tangente é seno dividido por cosseno, né? Ó, tangente vai ser seno dividido pelo cosseno. Se eu inverter isso aqui, vai ficar cosseno sobre seno. Tá? Por isso que fica cosseno sobre seno. Porque essas relações são chamadas de relações inversas. Então, de novo, o que é a secante? Secante é o inverso do cosseno. O que é a cossecante? Cossecante é o inverso do seno. E o que é a cotangente? Cotangente é o inverso da tangente, que é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Professor, o cara que criou isso estava doido, não estava? Mais ou menos. Por quê? Porque secante parece com seno, mas é o inverso do cosseno. Cossecante parece com cosseno, mas é o inverso do seno. Doido, calma. Vou dar uma dica. Essa dica vale uma pizza, viu? Vale um bolo de limão. Olha só. Quando você pegar secante, cossecante ou cotangente, olhe. Vou botar direto aqui. Olhe a terceira letra. Olha a terceira letra. Na minha apostila não tem não isso aí. Não, não. Na sua apostila de vocês, só tem os 2 mapas mentais iniciais, que é esse, e as questões. Isso aqui são os slides da aula, da explicação. E aí vocês podem acompanhar. Quando terminar, eu mando tudo para vocês, certo? Ah, danadinho. Danadinha. Esse material aqui eu completei para que eu faça uma explicação bem profunda, bem detalhada. Tudo que eu estou explicando tem no mapa mental, mas o mapa mental fica muito restrito. Aí, quando eu acabar isso aqui, eu salvo e mando tudo para vocês. Agora, por favor, organize, tenha tudo organizadinho, porque vocês precisam revisar sempre, tudo. Essa já é a 16ª lista. Então, tem 16 listas aí com vocês. Sim, meus amores, olha a observação. Olhe a terceira letra.
Ô, professor, para que eu vou olhar a terceira letra? Quem é a terceira letra da secante? Um C. Então, significa que é o inverso do cosseno, porque C é de cosseno. Qual é a terceira letra da cossecante? S. Então, é o inverso do seno. Qual é a terceira letra da cotangente? T. Então, é o inverso da tangente. Se você olhar a terceira letra, você não erra, tá? Pode ver, ó. Vou escrever aqui para vocês de novo. Presta atenção. Secante de X. Aí você vai olhar quem? Você vai olhar a terceira letra. A terceira letra é um C, professor. Então, isso vai ser o inverso do cosseno, porque C é de cosseno, S é de seno e T é de tangente, tá bom? Então, olhem a terceira letra e vocês não serão pegos de surpresa. Show de bola, meus amores? Então, já falamos aqui do sinal do seno, do sinal do cosseno, do sinal da tangente. Já falamos sobre a principal relação trigonométrica. Já falamos sobre as inversas, que é secante, cossecante, cotangente. Se tiver alguém anotando aí, me avisa que eu seguro aqui a mão. E agora nós vamos falar sobre os ângulos polares. Sim, meus amores. Ângulos polares. Ah, que delícia. Deixa eu anotar só as últimas lá. Sim, esse daí. Eu vou printar, peraí. Pode printar, mas não se preocupe não que eu vou mandar completo em PDF para vocês darem o zoom, colocar na televisão, imprimir, colocar. Eu só queria que tivesse gente com os quartos, com todas as listas coladas nas paredes. Ia ser papel de parede, decoração moderna. Menina, ia ser uma coisa linda. Adoro. Vamos lá. Meus amores, ângulos polares. Professor, o que são ângulos polares? Vou voltar aqui para vocês. Olha, ângulos polares a gente utiliza quando nós temos ciclo trigonométrico, quando nós temos essa pizza que nós estudamos aqui atrás. Ó. Vai ter gente que vai falar que eu só consigo fazer porque a tecnologia me ajuda, mas não, pode ver que o meu talento em fazer é perfeito. Ó, show de bola. Então, o que acontece é o seguinte, olha, isso que vocês estão vendo é um ciclo trigonométrico. Tudo começa desse ponto aqui. Depois vai passando por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, e termina no mesmo lugar onde tudo começou. Eu já disse aos senhores que no ciclo trigonométrico, o sentido é anti-horário. Lembram disso? Eu já falei para vocês. Tudo começa do 0 graus, e aí vai passando 90 graus, 180 graus, 270 graus, e termina em 360 graus, que é uma volta completa. Esses 5 ângulos que vocês estão vendo aí, 5 ângulos, são chamados de ângulos polares, porque eles ficam nos polos, nesses pontinhos vermelhos que eu marquei para vocês. Então, toda vez que eu estiver trabalhando um ângulo, eita, foi que eu fiz. Oh, meu pai. Opa, voltou. Então, toda vez que eu estiver trabalhando um ângulo dentro de um ciclo trigonométrico, esse ângulo ele pode ir do 0 a 360 em uma volta só. Mas se eu der 2 voltas, já vai para 720, entendeu? Quanto mais voltas eu der, maior vai ser o ângulo. Porém, eu estou andando no mesmo lugar. Show de bola? Relaxa. Tem muita coisa que a gente vai explicando no meio das questões, tá bom? Então, quais são os ângulos polares? 0, 90, 180, 270, 360. Anda de 90 em 90. Então, já falei o que são ângulos polares, agora a gente vai preencher essa tabela. Quais são os ângulos polares? Vou botar aqui, ó. Ângulos polares em graus. Em graus. Quais são os ângulos? 0 graus, 90, 180, 270, 360 graus. Estes são os ângulos polares em graus. Em graus. Daqui a pouco eu vou falar de radiano para vocês. Quando eu falo desses ângulos, eu vou colocá-los na tabelinha. Qual o primeiro ângulo? 0 graus, 90 graus, que eu chamo de 90, 180 graus, 270 graus,
360 graus. Certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei para que eu botei isso aqui. Dei uma errada aqui na quantidade. Show de bola. Beleza. São 5 ângulos mesmo. Beleza. Nós temos que saber fazer as fórmulas de seno, cosseno e tangente. São as principais relações que nós temos. Então, nós temos que saber fazer isso aí. Olha que massa. Para preencher essa tabela, é muito fácil. Não tem música. Na verdade, tinha uma música do Xande, que era aquela música 0101010101, mas é uma música antiga e ninguém vai lembrar. Então, para preencher essa tabela, vocês só precisam fazer isso, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Olha como é fácil. Para preencher essa tabela, você só vai fazendo 0, 1, 0, 1, 0, 1, alternando. De novo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até preencher o seno e o cosseno. Depois que você fizer 0, 1, 0, 1, 0, 1, que preencheu o seno e o cosseno, vocês vão colocar o sinal agora. 0 não tem sinal, só tem sinal no número 1. E os sinais são alternantes, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vocês sabem que não precisa colocar o sinal de mais. Eu coloquei só para ficar ilustrado aí. Vou explicar de novo. Olha como é fácil fazer essa tabelinha. Se precisar fazer, é só fazer isso, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Só tem sinal de mais e de menos no número 1. No 0 não faz nada. Professor, e a tangente? A tangente é muito fácil. 0 não existe, 0 não existe, 0. Olha que coisa linda. De novo, como é que faz a tangente? Alternando entre 0 e não existe, ó. 0 não existe, 0 não existe, 0. Só isso, professor. Cara, só isso. A tabela mais fácil que tem para a gente aprender é a tabela polar. Sempre que cair qualquer questão falando de 90 graus, 180, 270, 360, 0, vocês vão precisar dessa tabelinha aí. Como é que faz a tangente de novo? 0 não existe, 0 não existe, 0. Tá bom? Por exemplo, se eu perguntar a vocês agora, quanto é o seno de 180 graus? Vocês vão vir na tabela, vocês vão procurar aqui, ó, seno de 180 graus. Vale quanto? 0. Pronto. Tá vendo? Se eu perguntar a vocês, quanto é o cosseno de 360 graus? Cosseno de 360 graus. Como é que vocês vão fazer isso? Deixa eu apagar isso. Deixa eu apagar isso aqui. Cosseno 360. Vocês vão vir aqui no cosseno e vão marcar, deixa eu apagar isso aqui também. E vão marcar o 360. Cosseno 360, 1. Pronto. Deu 1. Perfeito. É só olhar na tabelinha que tudo fica lindo, leve e solto. Muito obrigado para quem colocou aí, está certíssimo. Então a tabelinha ela serve para isso, tá? Para você resolver qualquer valor envolvendo os ângulos polares. 0, 90, 180, 270, 360. Vocês lembravam dessa tabelinha, gente? Coloca aí nos comentários. Eu lembrava, professor. I know. Eu não lembrava, professor. Coloque aí porque eu preciso ter uma noção de quem lembrava e de quem não lembrava, né? Agora, todos os ângulos são em graus? A Lili lembrou, ó. Parabéns, Lili. Todos os ângulos são medidos em graus? Não. Existe graus e radiano. Eu vou colocar aqui agora, ó. O ângulo pode ser medido em radiano. O ângulo medido em radiano, por exemplo, esses mesmos ângulos aqui em radiano vai ser 0. Deixa eu fazer o 0 bonitinho. 0 π sobre 2 e 3π sobre 2 e 2π. Olha que legal. Esses mesmos ângulos que vocês estão vendo em graus, eles podem ser escritos em radiano. 0 graus em radiano é só 0, sem a bolinha. Deixa eu pegar aqui. 90 graus em radiano é π sobre 2. 180 graus em radiano vai ser π.
270 graus em radiano vai ser 3π sobre 2. E 360 graus em radiano vai ser 2π. O que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou colocar eles aqui no lado de fora, ó. Só que vou escrever o nome aqui, ó. Rad. Rad é o símbolo para radiano. Então, vou botar aqui em azul para vocês, tá? Presta atenção. Espero que vocês entendam o que eu vou fazer aqui, ó. 0 graus é 0. 90 é π sobre 2. 180 é π. 270 vai ser 3π sobre 2. 360 vai ser 2π, tá? Então, o ângulo em graus, ele pode ser escrito em radiano também. Vocês têm que lembrar apenas como é que faz para transformar, que eu vou lembrar para vocês daqui a pouquinho. Então, anote isso aí, por favor. Eu posso chamar de 0 graus ou 0 rad. Eu posso chamar de 90 graus ou de π sobre 2 rad. Eu posso chamar de 180 ou π rad. Eu posso chamar de 270 ou 3π sobre 2 rad. Eu posso chamar de 360 ou 2π rad. Tem que falar rad. Vou explicar por quê. Tem alguém copiando? E aí eu vou explicar essa parada para vocês, tá? Isso também é assunto de segundo ano. Só que tem gente que aprendeu no fundamental. Tem gente que ouviu falar de radiano no ensino fundamental. Mas é uma coisa muito de segundo ano do ensino médio. Tá bom, gente? A gente trabalha muito. No ensino fundamental você pode até ver, mas não trabalha tanto. Então, olha só, vou apagar essa parte aqui de baixo e vou fazer algumas observações com relação a esse negócio de radiano aqui embaixo. Ó. Pronto. Olha que legal. Presta atenção. Os 180 graus, ele é a mesma coisa que π radiano. Isso aqui é a tabela de correlação. Qualquer coisa que você for transformar de graus para radiano, você tem que lembrar disso aqui. O 180 é a mesma coisa que π rad. Professor, o meu amigo Cledisaldo, gritando aí agora. Professor, o senhor tá doido? O π, ele é aproximadamente 3,14. Sim, isso é verdade. O π sozinho, sem o rad, ele vale 3,14. O problema é que esse π que a gente está trabalhando aqui, ele tem o rad. E esse rad faz com que esse π seja ângulo e não comprimento e não distância. E aí, quando o π está junto desse rad, ele é um ângulo que vale quanto? 180 graus. Se eu apagar o rad e deixar o π sozinho, aí ele vai valer quanto? Ele vai valer 3,14, que é geometria, distância. O que é esse π, 3,14? É o comprimento da circunferência dividido pela largura. É a razão do comprimento pela largura de um prato que está aí na sua casa agora. Agora, na hora que eu pego esse π e coloco o rad do lado dele, aí isso passa a ser ângulo, trigonometria, isso vale 180 graus. Show de bola? Professor, por exemplo, vamos imaginar que o cara coloque assim, ó, 30 graus em radiano. Como é que a gente faz? Olha, tem a regra de 3, tem gente que usa a regra de 3, e tem gente que usa macete. Eu uso macetezinho. Ó, como é que eu faço? Para transformar em radiano, o ângulo que eu quero transformar vezes o π sobre 180 graus. Eu uso sempre esse macetezinho, ó. O ângulo que eu quero transformar vezes o π sobre 180 graus. Sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo. Quer ver? Vai ficar 30π sobre 180. Dá para cortar o zero. Dá para cortar o zero de cima com o de baixo. Ficou horrível esse corte. Dá para cortar esse zero de cima com esse zero de baixo. Se eu cortar o zero de cima com o de baixo, vai sobrar 3π sobre 18. Dá para simplificar tudo por 3. Vai dar π sobre 6 rad. Professor, como é que a gente sabe que π sobre 6 rad é 30 graus? Como é que a gente faz para saber? Vamos fazer a contraprova. Quanto vale o π rad? Olha a pergunta que eu fiz para vocês. Quanto vale o π rad? O π rad vale 180.
Então, se eu fizer 180 dividido para 6, vai dar 30. Então, está provado que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 rad. Nunca esqueça de colocar o rad, porque se você não colocar o rad, esse π vale 3,14. Quando nós estamos trabalhando ângulo, é importante você colocar o rad de radiano. Show de bola? Só que assim, no geral, quando você pega uma questão de trigonometria, o π lá sempre vai valer 180 graus. Show de bola? Posso adiantar? Tem alguém copiando? Vamos lá que tem mais coisas ainda para a gente ver, antes do exercício. E eu preciso terminar tudo até a hora do intervalo. Passando a tela. Bom, agora... Nossa senhora, estou ouvindo um barulho ali que só Jesus, parece que estão derrubando a casa. Olha só, redução ao primeiro quadrante. Hoje, professor, como assim redução ao primeiro quadrante? Deixa eu abrir aqui para vocês um espaço melhor para vocês. Pronto, aqui, ó. Show, show. É show. Olha só. Redução ao primeiro quadrante é mais ou menos isso, ó. Vamos imaginar que a pessoa chegue para a gente e diga que todo plano cartesiano tem 4 quadrantes. Vixe Maria, não funcionou aqui não. Peraí, viu? Vixe, Nossa Senhora. Todo plano cartesiano tem 4 quadrantes, certo? Tá aqui, ó. 4 quadrantes. Beleza. Até que enfim funcionou. Todo plano cartesiano tem 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, eu tô rindo porque eu tô ouvindo aqui umas conversas ali fora. Aí, olha só, esse quadrante é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. E esse é o quarto quadrante. Eu já expliquei para vocês uns slides lá atrás. Tudo bem até aí? O ângulo está aqui. Eita, poxa. Quando o ângulo... Deixa eu diminuir um pouquinho. Quando o ângulo está aqui, isso é chamado de primeiro quadrante. Você faz normal, porque aí os ângulos vão, né, todos os ângulos aqui, eles estão variando de 0 graus até 90 graus. Então, qualquer ângulo que seja de 0 até 90, você faz usando as tabelinhas que a gente já tem. A tabelinha do 30, do 45, do 60, ou a tabelinha do 0, 90, 180, 270, 360, que é a tabela polar. O problema é quando o ângulo está no segundo quadrante, que é isso aqui, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Por exemplo, existem 3 formas. Presta atenção aí. Se o ângulo estiver entre 90, vou marcar de vermelho aqui, ó. Deixa eu marcar as 4 bolinhas. Se o ângulo estiver entre 90 e 180 graus, a gente chama de redução ao primeiro quadrante, estando no segundo. A fórmula vai ser, preste atenção, 180 menos o ângulo alfa. Isso aqui que parecia uma piaba é um alfa. Se o ângulo estiver entre 180 e 270 graus, a gente já vai usar a fórmula alfa menos 180 graus. E se o ângulo estiver entre 270 e 360 graus, a gente já vai utilizar a fórmula 360 menos alfa. São 3 fórmulas que a gente utiliza do segundo quadrante, do terceiro ou do quarto quadrante. 180 menos alfa, alfa menos 180 ou 360 menos alfa. Eu vou copiar aqui na frente, ó. Se eu estiver no segundo quadrante, a fórmula vai ser 180 menos o alfa. Se eu estiver no terceiro quadrante, a fórmula vai ser alfa menos 180. E se eu estiver no quarto quadrante, a fórmula vai ser 360 menos o alfa. Foram estas 3 fórmulas que eu copiei ali para vocês, ó. Fórmula do segundo quadrante,
fórmula do terceiro, fórmula do quarto quadrante. Professor, dá um exemplo de como a gente vai usar? Agora, seno de 120 graus. Isso aqui é um exemplo para nós, tá bom? Isso aqui é um exemplo. Presta atenção aí, meus amores. Presta atenção, meus curupiras do Arrocha, que eu amo demais. 120 graus. Onde vai estar 120 graus? Eu vou desenhar aqui o ciclo para todos nós compreendermos a questão. Olha que coisa linda. Pronto. Na minha opinião, 120 graus está mais ou menos aqui, ó. 120 graus. Por que ele está mais ou menos aqui? Porque, na minha opinião, ele é maior que 90. Na minha opinião, ele é menor que 180 graus, certo? Então, ele está no segundo quadrante. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Eu vou usar a fórmula do segundo quadrante. Porque o nosso objetivo aqui é descobrir o ângulo que fica aqui embaixo. Por isso que o nome é chamado de redução ao primeiro quadrante. Porque a gente tem que descobrir um ângulo que seja menor que 90. Aí, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer 180 menos 120, que vai dar quanto? 60 graus. Então, 120, seno de 120, vai ser a mesma coisa que o seno de 60 graus. Só que tenha cuidado. Aqui, sem sono está em pé. Onde está esse ângulo de 120 graus? Na opinião de vocês, o seno é positivo ou negativo? Positivo. Porque o seno ele é positivo em cima, negativo embaixo. Então, se o ângulo estivesse embaixo, eu teria que colocar o sinalzinho de menos aqui, ó, atrás do seno. Como ele está lá em cima, ele é positivo. Aí agora eu consigo resolver. Quanto é o seno de 60 na tabelinha do Natal? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tem que lembrar da tabelinha. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, para você resolver essa questão, você teve que pegar os 120 graus, transformá-lo em um ângulo menor que 90, por isso que o assunto é chamado redução ao primeiro quadrante, para você poder resolver. Professor, tem como a gente resolver sem as frases, desculpa, sem as fórmulas? Cara, eu botei as fórmulas aí. Eu não uso as fórmulas. Olha, eu uso uma frase, mas eu tenho que, por didática, mostrar todos os caminhos. Então, eu não uso as fórmulas, por mais que eu lembre delas, eu uso as frases. Qual frase você usa, professor? Eu uso a frase ficar por ficar, eu não quero. Ficar por ficar, eu não quero. Sou um homem para casar. Ui! Então, olha só. A minha frase é ficar por ficar. Por que ficar por ficar? Vou explicar com o mesmo exemplo que a gente fez agora. Qual foi o ângulo que a gente fez agora? A gente fez o ângulo de 120 graus. Não foi? 120 graus. Como é que eu faria sem a fórmula? Usando a minha frase, ficar por ficar. Então, quando o ângulo está no F, significa que falta quanto para 180 ou falta quanto para 360. Sempre que você estiver usando a parte do F, você vai falar, falta quanto para 180? Ou desse outro lado, falta quanto para 360? Sempre. E quando estiver no P, professor? Quando estiver no P, você fala, passou quanto de 180? Então, se ligue agora, ó. 120, falta quanto para 180? 60. Então, você consegue fazer de cabeça sem usar as fórmulas. É a mesma coisa da fórmula? É a mesma coisa, só que sem precisar delas, tá bom? De novo, 120, falta quanto para 180? Foi isso que eu perguntei a vocês, tá? 120, falta quanto para 180? E vocês falaram que 120, falta 60 para 180. Por isso que o ângulo de 120 é a mesma coisa que o ângulo de 60 graus. Professor, e se o ângulo fosse um ângulo de 300 graus? Vou botar aqui o 300, ó. 300 graus. Mesma coisa. 300. Falta quanto para 360? 60. Professor, e se o ângulo fosse de 240 graus, 210 graus, vamos botar 210? 210 graus, professor. Aí você ia perguntar, tá no P, ó. Quando é no P, você fala, passou quanto, tá? 210, passou quanto de 180?
30 graus. Então, sempre que é F, você fala falta quanto. Sempre que é P, você fala passou quanto. E as fórmulas que funcionam do mesmo jeito. Então, tá aí. Quem quiser copiar, copie, porque quando eu mandar para vocês a tela, ela vai ficar muito pequenininha, ó. Vocês provavelmente não vão conseguir enxergar, não. Então, deixa eu dar um zoom para que vocês possam copiar isso aí, tá bom? Isso aqui são exemplos. Então, redução ao primeiro quadrante pode ser falta quanto para 180, passa o quanto de 180, falta quanto para 360, ou você usa as fórmulas do segundo quadrante, do terceiro quadrante e do quarto quadrante. Vamos lá, meus amores. Vamos cuidar, vamos cuidar. Posso passar a imagem, meus amores? Ui. Marilene tinha respondido aí, ó. Marilene tinha respondido. 60. Marilene topada. Vamos lá, meus amores, meus pezinhos de acerola. Aqui eu coloquei o ciclo, né, trigonométrico com a redução toda. Por exemplo, ó, presta atenção. Olha que coisa linda. Enquanto você estiver no primeiro quadrante, deixa eu aumentar a ponta do lápis. Pronto. Enquanto vocês estiverem no primeiro quadrante, você não tem que usar frase coisa nenhuma, tá? Não precisa. Agora, por exemplo, o ângulo de 120, o ângulo de 150, vocês têm que usar frase. O ângulo de 120 é a mesma coisa que 60. Por quê? 120 falta quanto para 180? 60. Então é a mesma coisa que o de 60. 150 falta quanto para 180? 30. Então é a mesma coisa que o de 30. Certo? Aqui, ó. 210 passou quanto de 180? Passou 30. Então 210 é a mesma coisa que 30. 240 passou quanto de 180? 60. 300 falta quanto para 360? 60, professor. É a mesma coisa que 60. 330 falta quanto para 330? É a mesma coisa que 30. Então, observem que a gente consegue fazer usando a frase ficar por ficar. Né? Quando você pega aqui essa parte aqui, ó, todinha, você usa a frase falta quanto para 180. Quando você pega, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Quando você pega essa segunda parte aqui todinha, que é o terceiro quadrante, você pergunta sempre, passou quanto de 180? Passou quanto de 180? E quando você pega essa parte aqui, que é o quarto quadrante, você sempre faz a seguinte pergunta, falta quanto para 360? Se vocês lembrarem disso que eu estou falando aqui com vocês, vocês não vão errar de jeito nenhum. Lembrando que sempre usa ou 180 ou 360 para fazer a redução, tá? Nunca use, para reduzir ao primeiro quadrante, nunca use os ângulos que estão em pé. Quais são os ângulos que ficam em pé? O de 90 graus e o de 270 graus. Nunca use. Sempre use os ângulos que estão deitados, que são os ângulos de 180 e de 360 graus. Show de bola, meus amores? Tá aí. Perfeito. Tudo que eu precisava mostrar para vocês até agora. Vou passar a tela. Se tiver alguém copiando, me avisem. E aqui eu não tenho que explicar. Eu preciso que vocês lembrem dessas relações. São as principais relações. Eu falei até para vocês algumas, né? A maioria, eu acredito. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Eu disse o que era tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Deixa eu aumentar aqui. Eu disse para vocês o que era tangente. Que tangente é seno sobre cosseno. Eu já disse que a cotangente é o inverso da tangente. Tá vendo, ó? O inverso da tangente, pode ser de qualquer uma das duas formas. Eu já disse o que era secante. Secante é o inverso do cosseno. Basta olhar a terceira letra, é um C, C de cosseno. Cossecante é o inverso do seno. A principal relação trigonométrica, que é seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, sempre vai dar 1. E aqui são duas derivações desta mesma fórmula aqui, tá? Essas duas vocês vão esquecer, com certeza. E não são fáceis de lembrar. Então, eu botei aqui, se alguém tentar memorizar, show de bola. Mas não é uma coisa muito fácil, porque ela é pouco usual.
tá? Pouco usual. Então, você vai lembrar de uma coisa que você lembra mais, que você usa mais, desculpa. Mas eu vou representar para vocês aqui de uma forma bem simples. Por exemplo, como foi que apareceu essa fórmula aqui de cima? Se eu pegar isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó, isso tudo, e dividir pelo cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, vai ficar seno sobre cosseno vai ser tangente, desculpa, deixa eu fazer direito, seno sobre cosseno é tangente, quando você divide duas coisas iguais vai dar 1, e o inverso do cosseno é a secante. Então, observe que isso que eu fiz é exatamente a mesma fórmula que está lá em cima, só falta organizar o número 1 e a tangente. Então, da fórmula principal, você consegue criar outras fórmulas, dividindo tudo por seno, dividindo tudo pelo cosseno, tá bom? Então, é desse jeito que essas duas fórmulas aqui da frente, elas apareceram. Essa primeira aqui é quando eu divido tudo pelo cosseno. Já essa última aqui é quando eu divido tudo pelo seno. Por isso que eu falo para vocês que esta aqui é a principal fórmula, a principal relação trigonométrica. Porque além dela, e das duas que eu escrevi hoje lá para vocês, que é seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, e cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, além dessas fórmulas aqui, dessas três, você consegue criar essas outras duas, que é a R7 e a R8, tá? Então, memorizem principalmente essas primeiras fórmulas aqui, ó. É importantíssimo isso aqui, tá? Essas outras duas aqui, se der para memorizar, legal, mas eu não acredito que caísse no concurso de vocês, não. Essa parte aí da relação transformada para secante e para cotangente, talvez não caia. Eu acredito que não vai cair. Mas tá aí, né? Se caiu, eu coloquei no mapa. Senhoras e senhoras, agora se preparem, que agora nós vamos entrar na parte mais romântica do Brasil. Antes de responder essa questão, qual é o valor máximo do seno e do cosseno? Olha aí na tabela, por favor. Qual é o valor máximo do seno e do cosseno? Qual foi o maior valor que vocês encontraram no seno e no cosseno até agora? Valor máximo e o valor mínimo, eu vou chamar de Mzinho. Toda vez que você precisar do valor máximo ou do valor mínimo do seno e do cosseno, o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo vai ser menos 1. Pode olhar essa tabela aí, que o maior valor que nós temos para o seno é 1 e o menor valor é menos 1. Por exemplo, o seno ele vale no máximo 1 no 90 graus. E ele vale no mínimo 1 no mínimo menos 1 no 270 graus. Então, o seno ele vai ser no máximo 1, no mínimo menos 1. O seno e o cosseno, eles possuem valor máximo e valor mínimo. Então, toda vez que eu pegar uma questão de um concurso, que ele fale de valor máximo, de valor mínimo, você vai lembrar do que eu estou falando para vocês agora. Valor máximo é 1, valor mínimo é menos 1. Combinado? Olha que questão linda. Eu espero que vocês estejam bem. A pancada é grande, esse assunto é bom, mas para quem tem aptidão, tá? Para quem não tem, eu sugiro que revise. Só que a resolução de questões, a resolução não é difícil. A resolução é boa. A resolução é guti-guti. Olha só. Como pode cair no concurso de vocês? Para quem não vai fazer a prova para matemática, né? Para quem não vai fazer para professor de matemática, eu aposto em questões nesse estilo aqui. Contextualizada, pedindo valor máximo, pedindo valor mínimo. Questões de boa. E eu vou dar macete. O assunto que mais tem macete para resolver com facilidade é esse aqui. Então, acordem. Daqui a pouco eu vou dar um intervalo. Vocês tomam um café forte, daqueles que só dormem amanhã, para vocês se ligarem nos macetes. Ó, doutor Euclides, especialista, estou vendo aqui que está aparecendo, especialista em medicina esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada em VT. Ó, aí eu vou botar aqui a fórmula. V de T é igual a 6, mais 2 vezes o seno. Gente, seno, no Brasil é chamado assim,
No resto do mundo é chamado de sin. Então, quando você vê sin, está no padrão, tá, internacional. Seno de 2πt sobre 7. Quando você vê um negócio desse, 2πt sobre 7, você já quer pular a questão. Estou mentindo? Estou mentindo. Eu conheço, eu sei que é essa a realidade. Quando você vê seno de 2πt, você diz que diabo é π. Esse π vale 180 graus, tá? Ele está no lugar do ângulo. Então, na verdade, aí é 2 vezes 180 vezes o t dividido por 7. 360 vezes t dividido por 7. Relaxa, é besteira. Continuando aqui. Em que o volume dado em litros, tá? Em que V é o volume e T é o tempo em segundos. É correto afirmar que o volume máximo, olha o que ele quer, que o volume máximo de ar nos pulmões vai ser quanto? Toda vez que ele vai lá em valor máximo, valor mínimo, seno e cosseno, é só você substituir o seno todinho por 1 ou por menos 1. Então, o valor máximo aqui, vou chamar de VMzão, vai ser 6 mais 2 vezes 1. E se ele tivesse pedido o valor mínimo, seria 6 mais 2 vezes menos 1. Porque o seno e o cosseno, o valor máximo, independente do ângulo, o máximo que ele vai ter é 1. A resposta, entendeu, gente? A resposta do seno, ela vai dar no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, o valor máximo é quando você, geralmente, quando você troca o valor por 1, e o valor mínimo geralmente acontece quando você troca por menos 1. Eu sugiro que vocês sempre façam com 1 e com menos 1. Porque dependendo do jogo de sinal, o mínimo vira máximo. Então, eu sempre indico que vocês substituam o seno por 1 e por menos 1 para ter certeza. Então, vai dar 6 mais 2, vai dar 8. E aqui vai dar 6 mais com menos é menos 2, vai dar 4. Então, realmente, o valor máximo vai ser 8. Então, letra C, parabéns. E o valor mínimo seria 4. Se ele tivesse pedido o valor mínimo, era 4. Mas ele pediu o valor máximo, então o valor máximo é 8. Olha que questão boa. A pessoa acha que trigonometria sempre vai ser o cão chupando manga. Não é. Tá? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer de boa mesmo, muito tranquilo. Alguma pergunta, meus amores? Alguma pergunta, senhores e senhoras, gatos e gatas, bofes e bofas? Então, Eu acho vamos que eu pra... morri. Oi? Eu acho que eu morri, que eu não estou não lembrando disso, não. Relaxe. Olha que legal que eu vou falar para você agora. Se você entendeu por que deu 8, já tá massa, porque se cair na prova, você já vai saber. Por que foi que deu 8? Porque a gente sabe que o seno, ele vai ser no máximo 1. Então, eu troquei o seno todinho por 1, resolvi a expressão numérica, porque isso aí é uma expressão numérica, e o resultado deu 8. Se ele tivesse pedido o valor mínimo é quando eu substituo tudo por menos 1, e aí o resultado daria 4. Show? Então, vamos continuar agora. Próxima questão. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais bela. Que coisa mais guti-guti. Esse tipo de questão aqui já é uma questão mais tradicional, mais sequinha. Geralmente ela aparece mais quando vai cair numa prova para área específica, onde o cálculo ele é muito importante. Então, por exemplo, eu vou ler a questão. Seno de x vai ser raiz de 5 sobre 5. Beleza. Ele me deu o valor do seno. E aí ele disse mais aqui na frente, ó. Com x entre π sobre 2 e π. A gente tem que lembrar que eu ensinei para vocês o que significa graus e o que significa radiano. Quando ele disse π entre π sobre 2 e π, ele está dizendo que o ângulo está entre 90 e 180 graus. Então, eu transformei isso aqui, ó. Transformei em graus para ficar mais fácil. π sobre 2 é 90 e o π é 180. Lembrando que o π vale 180 quando eu estou falando de ângulo, tá bom? Então, o que isso quer dizer, professor? Olha, isso quer dizer que no ciclo trigonométrico, aqui é 0, aqui é 90,
180, 270, 360. Quando ele diz para a gente que está entre 90 e 180, ele está dizendo que está aqui, ó, nesse quadrante. Esse quadrante é o segundo quadrante. No segundo quadrante, vocês têm que lembrar do seguinte: o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Gente, aqui, ó. Aqui. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente também é negativa. Ó aqui, ó, tá vendo? Vocês têm que lembrar disso aqui. O assunto foi dado. Então, vamos lá. Primeiro passo. Nós já descobrimos qual vai ser o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Então, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular cotangente de x menos o cosseno de x. Gente, a cotangente, ela tem o mesmo sinal da tangente. Então, a cotangente, ela também vai ser negativa. Então, a nossa resposta, olha o macete, se ligue. A nossa resposta, ela tem que ser negativa para cotangente e negativa também para o seno. Eu não sei qual vai ser o valor, eu só sei o resultado. Então, ela vai ser negativa e positiva. A nossa resposta tem que ser negativa e positiva. Professor, por que negativa e positiva? Por causa do jogo de sinal aqui, ó, menos com menos. Vamos olhar quais são as alternativas que tem um sinal de menos e um sinal de mais. Sinal de menos, sinal de mais. Aqui é menos e menos. Aqui é mais e menos. E aqui é mais e mais. Qual é a única alternativa que tem sinal de menos e depois um sinal de mais? Letra A. Matamos a questão sem cálculo. Eu disse a vocês que esse assunto é o assunto que tem mais casquinha, mais macete. Você consegue responder só pelo sinal. Vou explicar de novo. O ângulo está entre 90 e 180. Que quadrante é esse? Segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo, a tangente é negativa. O que foi que ele pediu nessa questão? Ele pediu para resolver essa continha daqui, ó. Cotangente menos o cosseno. Ô, professor, qual é o sinal da cotangente? O que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, a cotangente tem o mesmo sinal da tangente. Se a tangente é negativa, a cotangente também é negativa. Estão entendendo? Beleza. Então, qual vai ser o sinal da cotangente? Negativo. Repete o sinalzinho da fórmula. Qual vai ser o sinal do cosseno? Negativo também. Quando eu fizer jogo de sinal, vai ficar menos na frente e mais aqui atrás, ó. Qual é a única alternativa que tem menos na frente e um sinal de mais depois? Qual é a única alternativa que tem menos e mais? É isso que eu perguntei para vocês. A letra A. Então, você mata essa questão sem estresse, só olhando os sinais. Ok? Vão lanchar, vão tomar um café forte. Daqui a 20 minutos a gente volta e eu tenho 9 questões para a gente fazer. E lembrando, eu vou dar muita essa interpretação para vocês. E matar as alternativas olhando os sinais, para não precisar fazer um cálculo tão grande. Quando for preciso, a gente faz o cálculo grande. Combinado? 20 minutinhos, vou tomar uma aguinha e volto já também. Beijo, beijo. Até daqui a pouco.